Seja bem-vindo ao canal Estratégia do Dia, professor Lauton falando, depois de um bom tempo sem gravar, mas por um bom motivo, finalizando doutorado, ainda tem muita coisa para fazer, mas voltamos firmes e fortes aqui com a gravação do conteúdo, né? E hoje o conteúdo que eu quero oferecer para vocês é sobre a construção do marketing pessoal. Só que muita gente fala sobre marketing pessoal e acaba sempre na superficialidade da questão da rede de relacionamento, do networking, fica nas redes sociais, isso é muito pouco, né? Se a gente for pensar, essa questão ainda é muito superficial nesse sentido. Então vale a pena a gente pensar com um pouco mais de profundidade a respeito disso. Se a gente parar para pensar, o marketing pessoal, já que a gente está falando de marketing, tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre os 4 P's, por que não a gente trabalhar a gente mesmo, né, nós, como o produto que nós oferecemos, o principal produto, o principal serviço? Então nesse sentido, a gente trabalha um conceito dos 4 P's em cima de nós como profissionais. Então a gente vai trabalhar com nosso conceito de produto, de preço, de comunicação, de distribuição, e a gente faz essa construção. Só que antes, é interessante, dentro do conceito de estratégia, vale a pena a gente pensar nas bases, né? Missão, visão, valores, e por que não a gente pensar também pra gente, né? Então, recapitulando algumas coisas, tem vídeos no canal aqui a respeito disso, assim, qual é a sua missão, né? Qual é o propósito que você tem a oferecer? Né? Então, se você resgatar essa questão, né, dentro do seu valor pessoal, claro, né? Então, assim, quem é você? Né? O que você pode ter como base? Quais são as suas bases? Quais são os seus valores? Né? O que você se propõe a fazer para a vida? E por si só, isso aqui já seria extremamente profundo. Eu sei que muitas vezes é muito difícil responder essa questão. Então eu já quero aliviar um pouquinho, porque no final das contas você não precisa responder tudo de uma vez só, até porque nós temos mudanças de carreira ao longo do tempo, tá certo? Então você não precisa se prender a um ponto, mas inicialmente algumas coisas são muito básicas para você. Por exemplo, você gosta, digamos assim, de cozinha, né? Então é lógico que você vai estar muito mais atraído para questões relacionadas à cozinha, por vários aspectos, desde fazer a comida do cozinheiro, do chefe, até ter um restaurante, até trabalhar numa empresa de alimentação, trabalhar numa distribuição de produtos alimentícios, trabalhar com a verificação das questões de saúde e sanitárias da alimentação, enfim, você tem até veterinários que trabalham nesse sentido. Então, o que a gente tem que enxergar é assim, o contexto completo, né? Então, com base nesse contexto, a gente consegue enxergar, né, algumas coisas que são muito mais relevantes para a gente. Então, vale a pena você fazer esse exercício, né, das suas bases inicialmente, né? Quem sou eu, o que eu gosto de fazer, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Isso por si só já ajudaria você a direcionar. E depois, principalmente, colocar o que você acredita, no sentido do o que faz com que brilhe seus olhos, né? Qual é a questão que te coloca como um bom profissional? E já emenda para uma próxima pergunta, que é o seguinte: o que você sabe fazer de bom? Né? O que você é bom no que está acostumado a fazer? E aí vem uma questão muito interessante, porque tem muita gente que acaba olhando e falando assim: puxa vida, professor, eu não sei o que eu sei fazer de bom, eu não consigo descobrir isso. Né? Eu sou muito novo, eu tenho 17 anos, tenho 18 anos, ou mesmo tenho 30 anos, ainda não consegui identificar aquilo que eu tenho de bom. Então vale a pena a gente também fazer um exercício no sentido. Muitas vezes nós sabemos fazer determinadas questões que não necessariamente sejam direcionadas para uma profissão específica, mas ainda assim elas contribuem por demais em outros aspectos. Eu vou dar um exemplo. Você pode gostar de habilidades manuais, né? Você tem habilidades manuais, e aí a pedagogia te ajuda nesse sentido. Porque na pedagogia você vai ter que fazer uma série de questões relacionadas às habilidades manuais. Dali, para você ter, por exemplo, a mexer com artesanato, é um pulo, porque as habilidades manuais estão presentes. Dali, para você trabalhar com aspectos que exigem uma precisão muito grande, também é um pulo. Dali, para você trabalhar na confeitaria, é um pulo. Ou seja, se você observar, a gente sempre tem determinados aspectos que estão bem inerentes à nossa natureza profissional, que se eu transportar esses aspectos para a nossa carreira, para o nosso ambiente profissional, acabam sendo muito relevantes. E interessante que no primeiro momento parece que não está relacionado, mas está. Exemplo, você gosta de falar com as pessoas. Você é uma pessoa que fala, gosta de falar, as pessoas até brincam, pô, você não para de falar, tudo mais. Por que não você pensar
Por que descartar a carreira de comunicação nesse sentido? Né? Então, a questão da apresentação, da docência, da palestra, do atendimento ao público. Então, são questões que estão diretamente relacionadas. Então, vale a pena você fazer uma lista de coisas que você considera que você faz muito bem, né? Ou até que você faça bastante, porque isso é bem interessante. Tem um colega meu que ele sempre gostou de barcos, né? E com o tempo, depois ele foi lá e passou a vida inteira falando de barcos. E é interessante que ele acabou comprando seu próprio veleiro, seu próprio barco, e hoje ele trabalha profissionalmente com esse sentido. Ele faz aplicação de pisos e reforma de barcos e tudo mais. Ou seja, é um negócio interessante que ele acabou associando coisas que ele gostava, coisas que ele sabia fazer. No primeiro momento não que sabia, mas que gostava, e associou depois com aquilo que ele profissionalmente consegue enxergar dentro dessa correlação. Bom, feito isso, o próximo passo agora é a gente trabalhar a gente como produto, né, dentro dos 4 P's. Então você como seu principal produto, pensando que os produtos estão relacionados a qual é a solução que nós podemos oferecer. Então a primeira coisa, que solução que você tem a oferecer para o mercado? Qual é a sua solução? Né? Que produto ou serviço que você pode oferecer para o mercado? Quais são as suas funcionalidades? Então você é uma pessoa que sabe muito bem cálculos matemáticos? Você é um profissional que conhece muito bem de logística? Você trabalhou com Uber, por exemplo, e você conhece muito bem as ruas da cidade que você mora. Então não importa o que seja, às vezes está um pouquinho distante da nossa realidade, mas tenta agregar tudo aquilo que você tem para que você consiga aproximar dentro de um aspecto profissional que venha associar. Então são coisas muito interessantes que vale a pena você fazer um mapeamento disso. Portanto, pense sempre, você como produto, o que você tem a oferecer? Quais são as funcionalidades, tal qual o seu produto, quais são as suas funcionalidades que você tem a oferecer para o mercado? Faz essa lista, coloca no primeiro momento, as coisas podem não ser muito claras ou diretas, mas faz essa lista, faz essa sua autoavaliação. Próximo passo, o P de preço, né, que vai ser o seu valor, antes de mais nada pensar no seu custo. Né? Qual o custo? Lógico, não do seu custo de vida em si, né, é importante isso levar em consideração, tem alguns vídeos que eu vou fazer depois futuramente sobre investimentos e controle de gastos e tudo mais, mas é interessante você pensar no custo do seu produto, ou seja, a sua funcionalidade. Porque tem algumas coisas que são muito mais caras e outras mais baratas. Por exemplo, se você tem uma questão muito técnica que exija um preparo muito grande ou uma certificação, é lógico que isso tem que estar embutido no preço do seu serviço, que é o valor da sua hora. Né? Digamos que você, para fazer determinado atuação profissional, você precisa tirar uma certificação, por exemplo, a Ambima, né, ou certificação de gestão de projetos, ou o que quer que seja. Tudo isso tem que estar embutido no preço. Se a prestação do seu serviço exige que você tenha ferramentais, tem que comprar ferramentas, por exemplo, o pessoal que trabalha com manicure, né? Então essas questões, você tem um equipamento que precisa ser comprado e tudo mais, né? As maletas, os materiais, os alicates, né? Todas essas coisas, o seu ferramental, e esse ferramental custa dinheiro, lógico que você não vai cobrar do primeiro cliente, mas você vai ter que repassar esse custo de organização do seu produto, né? Da prestação do seu serviço, né? Quer seja na funcionalidade ou não, para o mercado. Então é interessante que você vai ter que fazer um cálculo da sua hora de trabalho com base tanto no que o mercado usualmente costuma praticar, tendo como referência o preço da concorrência, como também o valor da sua hora. Lógico, também não precisa se preocupar, você não precisa ser o mais caro nem o mais barato no primeiro momento, você vai avaliando, né, você vai observando. Melhor coisa, observa quanto que as pessoas estão cobrando dentro do seu ambiente de trabalho. Se isso é pouco para você, né, se esse valor que está sendo trabalhado é pouco para você, você precisa refletir o que você pode oferecer de diferente que os outros não oferecem. Isso é o único caminho, né, mais plausível, não que seja o único específico, mas é o único caminho mais plausível inicialmente para você conseguir cobrar mais caro dos demais, né? Ou seja, para que você consiga atingir o preço que você está esperando pela prestação dos seus serviços. Agora sim, quando a gente fala de comunicação, sim, a gente vai entrar no network, a gente vai entrar nos aspectos do relacionamento, né, do contato com
com o mercado, da forma como você se apresenta, e aí tem um espaço muito grande para a gente trabalhar, que é a construção da sua imagem. E depois eu quero abrir outros vídeos para vocês falando sobre isso, porque esse é um longo passo, né? A construção da sua imagem, ela não está limitada somente ao seu currículo, né, a forma como você vai falar com as pessoas, mas sim todo um contexto, né, o que você abasteceu nas suas redes sociais, como é que você se apresenta, como é que as pessoas enxergam você, como é que você acredita que as pessoas veem você, ou seja, qual a percepção que você tem sobre o que as pessoas têm sobre você, qual a percepção que você tem sobre você mesmo, né? Então a gente tem que avaliar isso com bastante cautela, né? Mas isso vai ser um aspecto mais amplo aí para trabalhar. E depois nós temos o aspecto da distribuição, que é como é que você vai oferecer o seu produto, né? Você como o seu principal produto, oferecer seus serviços para o mercado. De que forma, né? E hoje, depois da pandemia, tem uma série de possibilidades, né? Anteriormente a gente poderia limitar praticamente quase a totalidade da prestação de serviço em loco, né? Você tem que ir até a empresa, você tem que ir até o local. E hoje isso já cai por terra, já fica evidente, já mudou bastante o comportamento do mercado. Você consegue fazer a prestação de serviço à distância, via entrega remota, seja presencial, não tem problema sobre isso, né? Que aconteça, lógico, as questões sanitárias e tudo mais, né? Do distanciamento, após vacina, o que quer que seja, mas é importante que você pense de que forma que você pode prestar o serviço, né? E quanto mais canais de distribuição você tiver, seja ele presencial, seja ele à distância, seja ele remotamente, seja ele híbrido que seja, melhor, né? Você precisa prestar esse serviço diretamente, por exemplo, a manicure não tem como, né? Você vai fazer uma manicure à distância, né? Então ela tem que estar presencial ali para fazer, né, o seu serviço. Agora, se você vai, por exemplo, fazer um conteúdo, esse conteúdo, na verdade, pode ser que nem você esteja presente. Você pode gravar esse conteúdo e esse conteúdo ser entregue, né? Um chefe de cozinha, ele tem talvez 2 canais. Ele tem o canal presencial lá, que ele faz a comida, ele entrega a comida para os seus clientes. Ele pode também ter um canal que ele faz a comida e a comida já está pronta, ele utiliza o seu serviço de entrega, de delivery, e aí sim ele tem um segundo canal, ou até uma outra visão, que é ele prestar serviços como aulas de culinária. Então ele tem 3 diferentes canais que ele pode explorar. Quanto mais canais você tiver, melhor. Agora, vai um ponto interessante, que por trás disso a gente tem que pensar sempre no nosso aprendizado, né? A nossa aprendizagem, que ela tem que ser contínua. Então aqui de novo um reforço. Você não precisa acertar tudo logo de cara, né? Você vai ter uma mudança na sua carreira ao longo do tempo. Fique tranquilo, né? Isso vai acontecer, pode acontecer 5, 6 vezes na vida, né? Às vezes mais até, um pouco mais, um pouco menos, né? Principalmente hoje. Mas eu digo mudando, não estou dizendo mudar de emprego, estou dizendo mudar de carreira mesmo por completo. Você começa como um assistente administrativo, passa para uma empresa de logística, termina, né, depois como um prestador de serviços em movimentação de cargas, vai virar o dono de uma transportadora e depois vira um consultor sobre isso, vai se tornar professor, quer dizer, você transforma a sua carreira por completo. Às vezes não é nem necessariamente na mesma área, você pode trabalhar com transportes, depois vai trabalhar com hotelaria, depois vai trabalhar com serviços de armazenamento, quer dizer, são coisas absolutamente distintas, não necessariamente dentro do mesmo ramo. Vai com o tempo, depois vai com o desenvolvimento da carreira, com o desenvolvimento tecnológico, a mudança do mercado, ou seja, uma série de outras questões, né? Então você não precisa se preocupar em acertar logo de cara, o importante é que você vá lá e faça, né? E aqui vai um ponto interessante, existe frustração, e a gente vai ter que saber lidar com isso, né? É competitivo, o mercado ele oferece outras soluções, você tem gente também correndo por trás disso, então é importante que você saiba que a frustração pode acontecer, você vai ter outras pessoas que podem também disputar mercados com você, tal qual uma empresa, em que você vai querer vender os seus produtos e serviços e outros competidores também vão vender, mas calma, vamos lá, você vai conseguir chegar lá, né? A gente vai gradativamente construindo, tá? Então, eu desejo um bom retorno para todos vocês aqui no canal. Se você acredita que esses conteúdos têm contribuído para o seu desenvolvimento técnico e profissional, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like aqui, agradeço pela sua audiência e conte comigo que estaremos aqui com outros vídeos em breve, já na sequência. Grande abraço, até mais.